Vamos falar agora, olha só que assunto curioso, né? Porque pesquisa é curiosa, pesquisa é instigante. E nós temos aqui o privilégio de conversar hoje com o Júlio César Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. O assunto de hoje, 30 anos do experimento de longa duração do sistema plantio direto e da integração lavoura-pecuária. Primeiramente, antes de tudo, Júlio, muito bom dia. Obrigado por você ter vindo aqui na Massa FM. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar participando aqui com vocês desse bom dia, né? Do Agro é Massa. Do Agro é Massa. Do Agro é Massa. Para a gente entender um pouquinho, Júlio, quem está nos ouvindo, quando a gente fala, para a gente entrar nesse assunto, quando a gente fala de um experimento de 30 anos, me explica um pouquinho o que é isso e a importância desse trabalho. Então, pode parecer assim um pouco estranho, né? Poxa, faz 30 anos que estão estudando e não chegaram a uma conclusão ainda, né? Mas, na verdade, é o seguinte, é que determinados tipos de estudos, né, requerem tempo para que as coisas se manifestem, as coisas aconteçam. E também é preciso, muitas vezes, que a gente tenha um monitoramento dessas coisas durante um certo período. Você mesmo, agora há pouco, falando das informações do clima, né? Você relatou diferenças nas chuvas do sul do estado para a região norte e assim por diante. Claro que isso aí... O levantamento de janeiro, né? Que a gente tem as diferenças por região. Esse fenômeno, né, de variação das chuvas faz parte do nosso ambiente. Então, lá em 1995, quando começamos esse trabalho, esse já era um problema, né? A gente chama da ocorrência de veranicos. O que é veranico, né? É quando, no período da chuva, fica 15 dias, 20 dias, 25 dias sem chover. Por exemplo, aqui, lá no nosso experimento, em dezembro, ficou 20 e poucos dias sem chover. Isso, para as plantas que são cultivadas nesse período, é crítico, né? Porque atrasa ou danifica ou até pode causar um prejuízo sério na produtividade. Então, veja só, um dos resultados que a gente vem obtendo é que alguns sistemas de produção permitem que as plantas tolerem esses veranicos, esses períodos sem chuva, não que não vá haver perda, mas que essa perda seja reduzida. E essas informações a gente só obtém quando se tem estudos de longo prazo. Então, essa é uma das relevâncias, né? Por que conduzir um trabalho durante tanto tempo, né? Mas aqui tem duas observações importantes, né? Que uma é porque é o sistema plantio direto e outra também da integração lavoura-pecuária. É bom destacar bem isso. Sim, né? Sim. Então, nesse experimento se comparam alguns tipos de produção, né? A gente destaca aí o sistema plantio direto e o sistema de integração lavoura-pecuária, que é um sistema um pouco diferente, porque além de ter essas melhores qualidades do solo, da capacidade produtiva, ele junta no mesmo lugar duas atividades que eram diferentes, né? Hoje já é bastante comum você ver um produtor ter no mesmo local a lavoura e o gado, né? Por que isso? Porque uma beneficia o outro. Tanto a lavoura beneficia a pastagem e, por consequência, a produção de carne, e a pastagem melhora as condições para a produção da soja, por exemplo. Então é um sistema de integração que juntam duas atividades para um melhor resultado das duas. E um outro detalhe, né, Ginês, que nesse caso o produtor, você falou agora, nós ouvimos aí a questão do mercado do milho, né? A gente sempre fala, né, e a gente lembra dessa história, né? Não coloque todos os ovos numa única cesta, né? E se cair a cesta, né? Já era, né? Então, assim, o produtor tendo na mesma propriedade, né, rendimentos provenientes da soja e do gado, né, a gente está vendo hoje, o preço da soja não está lá essas coisas, porque já esteve muito mais alto, né? Mas a carne hoje subiu, né? E já não era mais baixo algum tempo atrás. Então, você tendo as duas atividades, você está seguro, porque uma delas pode compensar eventual perda que tenha na outra, né? Agora, Júlio, né, para quem está nos ouvindo e para que a gente possa entender um pouquinho melhor o trabalho da Embrapa, que é um trabalho, né, até
tive a oportunidade de entrevistar o Harley, que é o chefe geral da Embrapa, dias atrás. E a Embrapa já tem mais de 50 anos, né? Vai fazer 50 anos aqui em Dourados. Agora, uma pesquisa dessa, um levantamento desse, que vocês estão monitorando esses resultados, como que isso, na prática, é transferido para o campo, para o produtor rural? Como que essa informação de pesquisa, desse trabalho minucioso que vocês fazem, chega lá na lavoura e a gente consiga ter, explorar, usar todo esse conhecimento na terra? Sim. Não, essa é uma etapa fundamental do trabalho, né? A pesquisa não se conclui quando você chega a um resultado. Essa informação tem que chegar ao destino, né? Ao destinatário, ao usuário, que é o produtor. E para isso nós contamos com setores da empresa, né? Que se dedicam a esse tipo de atividade. O setor de comunicação, fazendo e articulando momentos como esse que nós estamos agora aqui, né? Conversando com você, conversando com o público, levando essas informações que de forma genérica, né? Mas alguém possa estar... Não, eu quero ver mais detalhes. Então, nós temos um setor também especializado e que trabalha com a transferência de tecnologia, que faz esse meio de campo, né? Entre o resultado e os usuários. Então, programas de capacitação, de treinamento, pessoal técnico, profissionais que trabalham no agro, né? Recebem essas informações através de publicações, de reuniões específicas, né? Uma série de tipo de atividades que trabalham nesse sentido de capacitar as pessoas, os profissionais, para que leve essas informações ao produtor. Agora, do que foi observado ao longo desse tempo, Júlio, o que você poderia destacar? Olha, nesse tempo nós observamos tal situação e isso mudou a forma da gente ver alguma coisa ou nos trouxe algum ensinamento para que a gente possa entender melhor, né, esse período longo de 30 anos de levantamento. Assim, durante esse tempo, esse período longo de tempo, nós temos a participação de uma equipe que a gente chama assim de multidisciplinar. Por quê? São vários tipos de estudos que são feitos nesse experimento. Não é só medir a produtividade das culturas, do gado, mas todos os aspectos do sistema produtivo. Então, ali desde aspectos de plantas daninhas, nematóides, pragas, a questão de emissão de gases de efeito estufa, que é algo muito interessante, assim, está muito falado no momento, mas desde o início a gente já vem acompanhando essas coisas, né? Então, as alterações que ocorrem no solo, como que isso, em que taxa isso acontece, né? Então, essas informações, inclusive aqui eu tenho um relatório, uma síntese dos primeiros 20 anos. Dos últimos 10 ainda não foi possível. Eu vou te passar aqui. Muito obrigado. É uma informação para você ver assim, a diversidade de tipos de estudos que são desenvolvidos no mesmo experimento. Então, para isso, precisa uma equipe muito grande de colegas, né? Não só da Embrapa, mas são teses do pessoal de pós-graduação, das universidades, que são parceiras da Embrapa, outras instituições que trabalham em conjunto. Então, o experimento em si, ele tem muito mais assim, de oportunidades para proporcionar esse tipo de estudo tão diversificado, vamos dizer assim. Júlio, para a gente encerrar, eu tenho quase convicção que esse experimento não termina aqui, ele continua. Deve continuar. Eu não sei quanto tempo a gente vai, mas... Quais são os próximos passos para esse levantamento, esse aprimoramento, né? E, enfim, novas demandas que surgem do agro? Esse tipo de coisa, quando começamos não tínhamos prazo para encerrar, né? E à medida que vão passando os anos, né, mais difícil é de você interromper, né? Então eu espero que ele continue, né, que prossiga por mais tempo. Só para você ter uma ideia, existem experimentos em outros locais do mundo. Na Inglaterra, por exemplo, tem um experimento com mais de 150 anos de condução, né? É claro que nós não vamos estar aí para comemorar 150 anos, mas assim, são exemplos, quem sabe? Né? Quem sabe, né? Tudo é possível, né?
Outros nos Estados Unidos também beirando 100 anos de condução. Quer dizer, é um trabalho que, na verdade, não deve se concluir, né? Ele deve permanecer ativo por muito tempo. Júlio, estou aqui folheando o teu relatório, né? Com a ajuda da Cris, que também aqui nos ajudou com a entrevista. Olha só que interessante. Essa produção científica, né, que vem sendo elaborada, produziu muito conhecimento também na área acadêmica. Olha só, 6 teses de doutorado pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, a famosa ESALC, também pela UFRGS, que é a de Rio Grande do Sul, a de Londrina, a do Rio de Janeiro, 6 dissertações de mestrado, 112 trabalhos de congressos e eventos científicos, sem contar dezenas de artigos em revistas científicas, publicações da Embrapa, enfim. Olha só o quanto que uma pesquisa, quanto que um levantamento, um trabalho árduo vai rendendo do ponto de vista também de literatura, né? Para que isso sirva de conhecimento, de distribuir conhecimento para o nosso agro brasileiro. Então, Júlio, parabéns pelo trabalho, junto com a tua equipe, com as pessoas que te auxiliaram. E mais uma vez eu agradeço muito por você compartilhar um pouquinho desse conhecimento aqui no Agro é Massa. Para nós é nossa função, né? Como eu disse, temos que levar essas informações para o público, né? Então, para a gente é um prazer, sempre que possível, conversar com você, com todos os ouvintes. A massa está de porta aberta, tá? Pesquisa da Embrapa sempre... Pesquisa é massa. É massa. Pesquisa é massa, é curiosa, instiga e traz resultados. Muito obrigado, um ótimo dia, tá? Igualmente. Tudo de bom, um abraço a todos.